Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de lives para a terceira idade, onde eu ensino o idoso a ter a melhor saúde para aproveitar melhor a vida. Eu sou o professor Cleiton Marinho, especialista em exercício físico para idosos. E o tema da live de hoje é como se motivar para praticar exercícios na terceira idade. É uma reclamação muito comum que eu escuto. Ah, professor, mas eu não tenho motivação. Eu tenho preguiça. Eu não sei o que eu posso fazer para eu ter mais motivação. Você tem que ter alguns motivos. E você tem que entender o porquê você deve praticar exercício. Por que você quer viver melhor? Por que você quer ter mais saúde? Qual é o teu propósito de vida? Precisa de alguns pontos que eu vou falar esses pontos agora para vocês. Ok? Então, vamos lá. Primeiro eu preciso falar dos erros, né? Quais erros que vocês cometem no processo? Então, antes de mais nada, é interessante você saber os erros e depois que você souber os erros, você para de fazer eles, trabalha para melhorar e aí você vai ter mais clareza no teu processo. E o primeiro erro é justamente esse, falta de clareza. Quando eu falo de falta de clareza, é sobre quais seus reais objetivos com o exercício. Porque se você não sabe o que você quer, você começa a fazer exercício e não sabe até onde você quer chegar, né? Você vai parar por qualquer motivo. Porque você não tem um motivo forte. Então você apenas começa a se exercitar, mas não sabe para onde vai, não sabe onde quer chegar, não está claro na tua cabeça os seus objetivos. E por conta disso você vai desistir na primeira barreira. No primeiro problema que tiver, você vai deixar tudo de lado. Então é muito importante você ter essa clareza. Por que você quer se exercitar? Quais benefícios tu acha que você vai ter se exercitando? Lembra que eu já dei 19 aulas falando sobre isso? Os benefícios? Então você precisa saber quais benefícios que o exercício vai te proporcionar. E você precisa entender quais que você precisa. E quando você sabe, está muito claro na tua cabeça, eu quero aquele resultado para mim. Isso vai ser melhor, porque você vai ter clareza do objetivo final, do que você vai conseguir praticando o exercício. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro erro. E depois eu vou falar um por um desses erros, de como você pode acertar. O segundo ponto é quando você não tem um propósito de vida. O que é um propósito de vida? Vamos primeiramente falar de alguns detalhes. Por que você quer conseguir melhorar algum aspecto da tua vida? Por que você acorda todo dia? Qual o motivo? Quando você não tem esse grande motivo, esse propósito, as coisas ficam mais difíceis. Pois qualquer dificuldade, igual quando você não tem clareza, na primeira dificuldade vai deixar de lado, porque você não tem um propósito. Vou te dar um exemplo bem simples. Para quem é pai, eu não sou pai, provavelmente pai, mãe, a maioria de vocês que está assistindo essa live já sejam até avós, pais, mães, avós. O que acontece? Quando nasce um filho, esse foi um exemplo, enquanto eu estava lendo, foi um exemplo utilizado pelo autor de um texto. Quando nasce o filho vira o propósito daquele pai, daquela mãe. O pai e a mãe vão fazer de tudo para ver o filho bem, para dar o melhor que puder para aquele filho. E você tem que entender esse propósito para tu conseguir continuar no exercício. Ué, Cleiton, não entendi. Não entendeu? Vou tentar deixar um pouquinho mais claro ainda. Você precisa saber o porquê você quer viver mais anos. Por que você quer ter mais qualidade de vida. Por que você quer controlar aquela doença. Por que você quer ter os benefícios do exercício. Quando você tem na tua mente um propósito de vida, você sabe por que você quer viver mais, você consegue superar qualquer obstáculo. Então, o segundo passo que vocês erram é que vocês não têm esse propósito de vida. E o terceiro erro é que vocês não têm um direcionamento. Você tem um direcionamento errado. O que acontece? Você não sabe quais exercícios fazer, quais são os melhores, quantas vezes vocês vão fazer, qual o tempo de descanso, vocês não sabem onde fazer, vocês não sabem quantas vezes na semana fazer. E quando você começa de qualquer maneira, a chance de você ter algum resultado é mínimo. Então as pessoas erram muito nisso, não tem resultado e desistem no processo. Quantas vezes eu já vi
Ou a pessoa faz demais, ou a pessoa faz de menos, ou faz algo que não vai lhe trazer benefício. Então, quando você tem um direcionamento errado, quando você não tem conhecimento do que você precisa, de quais exercícios você precisa, você também está mais propenso ao erro. Então, o terceiro é esse. Vamos ao quarto. O quarto é algo muito comum em pessoas com mais de 50, 60 anos. Muitas pessoas já passaram por algum trauma. Esses traumas podem trazer danos psicológicos, danos físicos à saúde das pessoas que já passaram por ele. E fazendo com que as pessoas parem de acreditar em algumas coisas, parem de acreditar nelas mesmas. E aí as pessoas começam a achar que a vida é assim, que não tem mais nada a ser feito. Ah, não, aconteceu tal coisa na minha vida e agora eu vivo com dor, aí eu engordei, aí eu tive tal doença, eu tive diabetes, hipertensão, e é assim. Eu não vou conseguir mudar. Não, eu não dou conta, não adianta, é assim mesmo, eu vou ter que me acostumar com a minha doença. É como se a pessoa pegasse a doença dela, abraçasse e falasse, não, pronto, é isso. E agora vai ficar assim até o resto da vida. Eu? Mudar? Não, gente, eu tenho 60 anos, eu vou mudar. Não dou conta não. Gente, é triste ouvir isso, mas quantas vezes eu já ouvi? As pessoas acham que não conseguem mudar porque tem 60 anos. Não existe isso. O que existe é falta de confiança de algumas pessoas. E isso é muito comum. A pessoa mal começa a fazer alguma coisa, ela já desiste, ela já deixa de lado. E é importante eu falar que existe sim maneiras de você sair. Literalmente tem pessoas que entram no fundo do poço porque passaram por alguns problemas e acham que não vão conseguir sair de lá. Mas vocês podem sim mudar. Mas precisa tomar decisões. Você precisa ir no caminho certo para conseguir mudar. E o mais importante, precisa agir. Quando você age, você vai começar a acreditar mais em si. E assim começa o processo de mudança. Então o mais importante é a ação. Para quem não confia, para quem tem uma baixa autoestima, precisa agir. Porque se não colocar, a tendência é piorar. Então vocês precisam entender isso, que vocês conseguem, que vocês precisam se movimentar, que vocês precisam sair da zona de conforto de onde vocês estão agora. Se você está num ponto da tua vida que você não está bem, você tem que sair desse ponto. Você tem que buscar meios para sair. E um exemplo muito comum dessa falta de confiança que acontece muito é em pessoas que acabaram de ter o diagnóstico de uma doença. Por pior que seja a doença, você não pode se entregar a ela. E eu vou usar uma das piores já para dar um exemplo para vocês. Uma pessoa descobriu que tem câncer. Se a pessoa se entregar ao câncer, a chance dela não sobreviver é grande. Porque ela vai parar de se movimentar, vai parar de se alimentar bem, talvez fique depressiva, não vai querer fazer o tratamento. Se a pessoa se entregar a uma doença, a chance dela morrer é enorme. Então você precisa entender que você consegue. Você precisa ter mais confiança em você. Você precisa melhorar a sua autoconfiança. E isso é fundamental. E esse é o maior dos erros. Sem dúvidas. A pessoa não tem confiança e desiste de viver. E acha que não vai conseguir. A Lúcia até falou aqui agora no Instagram. Quero me olhar no espelho todos os dias e gostar da imagem refletida. Lúcia, isso é excelente. Eu vou até falar disso um pouco. Isso eu aprendi com 2 alunas que fazem parte do programa, eu vou falar disso também. É muito importante isso. E o quinto erro, gente, que acontece. O quinto erro, acreditar em pessoas negativas. Pessoas que só falam coisas ruins. Pessoas que às vezes olham assim, não, mas você vai fazer isso por quê? Olha a sua idade. Você conseguir se exercitar? Não, consegue não. Quem nunca conhecer uma pessoa negativa, uma pessoa que tu fala que começou algo novo, a pessoa fala, não, desiste disso, isso não dá em nada não, deixa isso pra lá. Já ouviu isso? Nossa, eu vejo pessoas assim com frequência. Você começa a fazer qualquer coisa nova e de repente vem as pessoas e começam a te criticar, a falar que não adianta, que você só vai ter mais trabalho com isso. Quem já viu alguém assim? Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Coloca aqui nos comentários do Facebook, coloca nos comentários aqui do Instagram.
Fala aqui nos comentários se você já viu alguém assim, negativo, que sempre vai tentar te colocar para baixo. Fala assim, não, vou ler o nome aqui. Ó, Lola Saúde, entrou aqui na live do Instagram. Alguém chega assim, Lola, tu começa a fazer alguma coisa, a pessoa olha e fala, não, não faz não. Lola, exercício não. Eu já tentei uma vez e a gente não dá conta disso não. Porque a pessoa se frustrou, não conseguiu continuar e de repente ela acha que aquilo é impossível para todo mundo, porque ela não conseguiu. Muitas vezes não é nem ela, essa pessoa não quer seu mal. Ela apenas te fala que você não dá conta porque ela não conseguiu. E aquilo lá, ela acha que é verdade para ela. Se eu não consigo, ninguém consegue. E o que ela começa a fazer? Falar isso para todo mundo. O que acontece com você que às vezes está desestimulado, cansado, fraco e desanimado com a vida? Você acredita. Você acredita naquela pessoa negativa. E você não deve acreditar nisso. Isso é um erro terrível, 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 terrível. Você tem que entender que nem sempre o que acontece na vida de outras pessoas vai acontecer na sua. Não tem nada a ver. A vida dela é de uma maneira, a tua é de outra. Por mais que tenham coisas semelhantes, são vidas diferentes. Você tem que entender que se você quiser alguma coisa, você tem que correr atrás e fazer. Você não tem que dar ouvido a outras pessoas que vão ficar te falando alguma coisa negativa. Não pode, não pode. Não pode deixar isso acontecer. E eu até aumento o tom de voz e fico mais assim com isso. Porque é muito importante que você não seja influenciado por pessoas negativas. Porque quando você começar a fazer alguma coisa, você tem que tentar fazer até o fim para você conseguir o resultado daquilo que você está fazendo. Você precisa ter confiança nisso. E depois de falar os erros, falei os 5 erros que mais acontecem, eu vou falar do que você precisa fazer para corrigir cada um desses erros. Vamos lá, o que você precisa fazer para mudar, para melhorar esses erros? O primeiro erro era falta de clareza. Você não sabe quais são os seus objetivos, você não sabe o que você quer com o exercício. E quando a gente fala de clareza, a gente fala de você de fato entender tudo que você faz, que tudo que você faz tem um motivo. Vou falar algumas coisas que o exercício traz e você vai visualizar isso, vai falar, eu quero isso, eu quero isso. É esse resultado que eu quero para a minha vida. O exercício pode proporcionar sentir menos dor, ele pode te proporcionar ter mais disposição, controlar a sua doença. Talvez você tenha uma doença e não consiga controlar ela, o exercício vai te ajudar com isso. Você vai ficar menos ansioso, que nesse período de quarentena é muito importante. O exercício ele vai te deixar menos depressivo, ele pode te ajudar a emagrecer, ele vai te ajudar a andar melhor, ele vai diminuir seu risco de quedas, vai te fazer ter mais autoconfiança, você vai confiar mais em você para fazer algumas atividades, ele vai aumentar a sua autoestima, que é fundamental, ele vai te ajudar a viver sem depender da ajuda de ninguém. Enfim, entender quais pontos você quer mudar vai te ajudar a ter clareza no processo de mudança. Você precisa entender que você quer tais resultados e você vai fazer aquilo, você vai fazer o que for necessário para ter os resultados. Então vamos lá, já anota aí na agenda de vocês, no papel, pega caneta, o papel e anota. Precisa ter clareza. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês sobre o que é ter clareza, para deixar mais claro para vocês anotarem aí e começar a colocar em prática. E eu vou falar o que uma aluna minha falou depois que ela já tinha caminhado alguns dias e o que ela falou, qual era a clareza dela para o futuro, o que ela queria no futuro. Quando ela fez 40 dias do programa, eu fiz uma avaliação com ela, tive uma conversa com ela, e aí eu perguntei para ela, quem é você hoje e quem era você antes? E qual você prefere? E essa aluna me falou a seguinte frase, olha que legal. Ela falou que prefere 1000 vezes ela agora, no dia que eu tinha feito a avaliação com ela, ela prefere 1000 vezes ela agora, que está fazendo exercício, porque está mais animada, mais disposta, está com mais garra de conseguir coisas, de querer fazer outros cursos, ou seja, ela começou a fazer meu curso e depois ela começou a fazer um outro curso de probióticos. Olha que legal! Ela começou a estudar pela internet, achei muito legal isso. E ela falou que ela ficou com muito mais garra e que quase falo o nome dela, não vou falar o nome dela. E ela falou que ela prefere 1000 vezes ela agora do que ela antes.
E ela quer melhorar mais ainda, ou seja, ela tem clareza aonde ela quer chegar. Ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe quais resultados ela quer. Então isso facilita muito o processo. E o que a gente pode ver com isso? Que o exercício, ele levou a essa aluna criar outros hábitos e melhorar a rotina dela. E isso foi muito legal quando eu ouvi dela. E vamos lá agora, como eu falei, que o segundo erro é não ter um propósito claro de vida. Propósito de vida. Por que você precisa viver mais e com mais qualidade? Isso é muito subjetivo. Me fala aí. Fala nos comentários ou só pensa aí. Por que você precisa viver mais? Por quê? O que te move para viver? Qual o teu motivo? Por que está aqui hoje? Por quê? Algumas pessoas têm muito claro qual é o seu propósito de vida. Igual, o meu propósito de vida é ajudar pessoas com mais de 60 anos. Eu desenvolvo esse negócio para eu conseguir ajudar o máximo de pessoas. Por isso que eu fiz esse desafio de 20 aulas e tudo. E o seu? Qual o seu propósito de vida? Você tem? É importante você ter. É muito importante você saber disso. Pois isso vai te fazer passar pelas dificuldades da vida e não desistir. Vai te fazer pular as barreiras que a vida colocar. Porque a gente sabe que a nossa vida nunca vai ser assim certa, tudo vai dar certo e a gente vai seguir feliz para sempre. Não, a gente vai ter dificuldades, problemas, vão ter coisas que vão desanimar muito a gente, mas quando você tem um propósito de vida, você consegue seguir. Você supera tudo isso e consegue. Então, olha esse exemplo aqui de uma outra aluna. Eu fiz essa consultoria com ela, estava conversando com ela e ela me contou isso. Ela fazia terapia, pois ela não tinha clareza no propósito, ela tinha um início de depressão, e assim que o neto dela nasceu, ela foi liberada pela psicóloga. A psicóloga liberou ela, falou: você não precisa mais se tratar, você não precisa mais fazer a terapia, pois a partir daquele momento, o propósito de vida dela era viver bem e viver melhor para acompanhar o neto, para ver o neto crescer. Então, esse era o propósito de vida dela. Qual o seu? Eu amo a vida, sou uma pessoa feliz. Excelente. Isso é importante. Quero ver o sonho dos meus filhos realizados na vida no momento de chegada de 2 netinhos para o início de 2021. Excelente. Então, é muito importante você ter essa clareza. Aqui a Fátima Lessa. A Fátima falou qual o propósito de vida dela. Então, quando você tem isso claro, você vai seguir, vai fazer tudo que tem que ser feito para ter uma vida melhor. E eu vou te falar agora algo que você pode fazer para te ajudar no seu propósito de vida. Olha que interessante, você pode pegar uma foto que te lembre do seu propósito, colocar em um local que você consiga ver todo santo dia. Todo santo dia. Isso vai te ajudar a fazer o que você precisa fazer para viver melhor. Você vai ter um motivo muito maior. Um exemplo, vou usar o exemplo da Fátima. Ela vai pegar uma foto dela, que tá ela, os filhos, algum neto, se ela já tiver neto, vai pregar na porta da geladeira. E todo dia quando ela acordar e ela for na geladeira, ela vai ver a foto do filho, dos filhos, dos netos, enfim. E isso você vai colocar a foto do teu propósito. E naquele dia que tu estiver mais desanimada, mais cansada, você vai olhar aquilo e vai falar: hoje eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque o meu propósito de vida, porque eu preciso viver para ver meus filhos realizarem os sonhos, eu preciso ver meus netos crescerem, então eu vou fazer meu exercício, vou me alimentar bem, vou fazer tudo que deve ser feito. Então isso vai te ajudar a viver muito melhor, quando você tem esse propósito de vida. E vamos lá, o terceiro ponto que eu tinha falado, que as pessoas erram bastante, é direcionamento errado. Muitas pessoas fazem exercício e não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, não tem essa ideia, nunca fizeram exercício, tem medo, tem incerteza se pode ou não pode fazer esse exercício. Ah, professor, mas eu tenho tal doença, eu posso fazer? E acaba que isso paralisa. Isso faz com que as pessoas não façam nada e não se movimentem. Assim era uma aluna minha. Essa aluna, ela tem 65 anos, ela nunca fez exercício, ela não conhecia exercício. E ela começou a fazer exercício sistematizado e ela teve
ótimos resultados. Ela começou a entender os benefícios do exercício. Então é muito importante que você saiba o que você está fazendo, que você tenha algo sistematizado para você, que você consiga entender que você precisa fazer exercícios que vão te ajudar a melhorar o que você precisa melhorar. Melhorar a tua força, melhorar a tua condição cardiorrespiratória, para não sair, andar um pouquinho e já ficar ofegante. E para melhorar, para diminuir a chance de você ter queda, osteoporose, diminuir a chance de ter outras doenças. Então o exercício sistematizado, ele é importante, um passo a passo do que deve ser feito. Ele é fundamental, porque muitas pessoas erram porque fazem qualquer tipo de exercício, não tem resultado e desistem. E aí ainda falam, ah, professor, o exercício não funciona para mim. Mas calma aí, como o exercício não funciona para você? O que você fez? Ah, professor, eu só fiz uma caminhada. Vai funcionar? Será para todos os benefícios que você quer? Só a caminhada vai te ajudar? Pouco provável que isso aconteça. Então é muito importante isso. Que você entenda que o exercício é algo completo, que você precisa fazer algo sistematizado. E o quarto ponto, falta de confiança. É muito comum mesmo. Eu acompanho bastante isso nas minhas alunas do projeto online, nas minhas alunas que eu atendo aqui em Brasília, e em seguidoras que têm medo de começar alguma coisa, que não têm confiança, que acham que não vai dar conta. E eu ouvi de uma aluna que ela tinha medo de se movimentar por conta do sobrepeso. Ou seja, ela estava com sobrepeso, até uma obesidade, ela já estava num quadro de obesidade e ela não conseguia se levantar do chão. E eu já ouvi de outras alunas que elas tinham medo de caminhar porque podiam cair. Eu já ouvi de outra aluna que ela achava que o movimento iria gerar dor nela. Então ela não tinha vontade nem de começar. Porque quando ela iria começar a se movimentar, ela achava que ia sentir dor. Então o que ela fazia? Ela parava. E gente, isso é muito ruim. Já pensou tu parar de se movimentar, tu fica achando, nossa, se eu movimentar eu vou sentir dor. Ou então a pessoa teve algum problema, entrou no estágio de sobrepeso e vai perdendo mobilidade, não vai conseguindo mais caminhar, se for fazer alguma coisa no chão não consegue se levantar sozinha. Então as pessoas vão perdendo confiança nelas mesmas. Isso já aconteceu com alguém? Infelizmente é comum. Mas você precisa entender que vocês conseguem se movimentar e vocês precisam disso. Vocês precisam disso, vocês conseguem. Você precisa se movimentar da maneira que você conseguir começar. O importante é que você não fique parado. E tudo isso que eu falei, das alunas que falavam que não conseguia se movimentar, por isso não tem que ser desculpa para vocês, tem que ser motivo. Nossa, professor, eu não consigo me levantar, eu não consigo me movimentar porque eu tenho sobrepeso. Sim, o movimento vai te ajudar a emagrecer, junto com outros fatores, é claro. Mas você precisa se movimentar. E com essa aluna, ela seguiu um passo a passo direcionado para ela, dentro das suas possibilidades, é claro, e já conseguiu. Ela já consegue se levantar do chão, se ela precisar ir no chão para pegar alguma coisa, para lavar o chão, ela consegue se levantar, seguindo um passo a passo de exercício, claro, dentro das possibilidades que ela tinha. Mas ela também conseguiu. E o quinto passo, que eu falei que vocês às vezes escutam, as pessoas negativas, você tem que entender uma coisa, essas pessoas sempre vão existir. Seja na sua família, seja seus amigos, seja algum conhecido, alguma vizinha, enfim. Essas pessoas sempre irão existir, sempre. Então você não pode deixar que essas pessoas te desanimem. E quando você tem clareza do que você quer, e quando você sabe de todos esses pontos que eu falei, você começa a não ter dúvida. E você não dá ouvidos para essas pessoas. E o melhor, você vai começar a ter resultados e você vai mostrar para essa pessoa que te desanimou que você conseguiu. E você vai estimular ela, você vai mostrar que se você conseguiu, ela consegue também. Mas ela precisa parar de ser tão negativa. Ela precisa parar de olhar só o lado ruim das coisas. Tem muitas pessoas que são assim. E você pode ensinar. Você começa a fazer alguma coisa, tem resultado e mostra para ela. Olha, fulana, você falou aquele dia que eu não iria conseguir. Olha, eu consegui fazer exercício, eu estou mais saudável, eu estou mais forte, eu estou vivendo a vida de outra maneira. Eu consegui, olha isso. E você consegue também. Mas você tem que parar de ser negativa. Eu ouvi uma vez, aqui tem um copo de água. Vou mexer aqui para vocês verem até onde a água está. Ele está pela metade.
Eu vi uma vez de um rapaz, seguinte coisa, você pode pegar um copo desse que está pela metade e você pode olhar e falar, nossa, o copo está meio vazio. Você pode falar, o copo está meio cheio. Depende muito do seu ponto de vista. O que eu quero falar com isso? Que você pode olhar alguma situação e tirar proveito dela, ou você pode olhar para aquela situação e só reclamar e não tirar proveito nenhum. Então, é importante você começar a olhar a vida de outra forma. Não tem a pessoa negativa que eu falei? Faz o contrário do que ela faz. Começa a entender o lado positivo das coisas, porque isso é muito importante, isso é fundamental. Então, quando você começa a entender o lado positivo de talvez de coisas que aconteceram, você começa a tirar ideias dessas coisas e depois que já passou, você entende que depois que aconteceu aquilo, você ficou mais forte, você aprendeu alguma coisa com aquilo e você saiu melhor naquela situação. Então, quando eu falo de tirar pessoas negativas ou ajudar essas pessoas até a melhorarem, parte disso também, de você começar a olhar o mundo de outra forma. Deixa de ser negativa, deixa de ser negativo. Isso é muito importante. E quando eu falei tudo isso para vocês, os erros, como tirar esses erros, que são 5 que eu vejo que mais atrapalham vocês quando vocês começam a fazer algum exercício e depois vocês não conseguem dar continuidade no processo, eu preciso falar agora de alguns hábitos. Você precisa começar mudando hábitos que não te fazem bem e inserindo hábitos que te façam bem. Parece óbvio, né? Eu falando assim. Ah, Cleiton, o que eu faço para melhorar a minha vida? Olha a sua vida. Olha ela toda. Pensa como é a sua vida agora. O que te faz mal na sua vida? Ah, Cleiton, isso. Comece a tirar. Comece a tirar o que não está te fazendo bem. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar algo que embase o que eu vou falar. Eu gosto de ter um embasamento. Eu vou usar o exemplo de vocês. Eu vejo que a maioria das pessoas que estão na live são mulheres, então eu vou usar o exemplo de mãe. Sabe quando você dá um conselho para o seu filho ou para o seu neto, porque você já passou por uma situação parecida que ele está passando, e você consegue enxergar essa situação de fora? Um exemplo, ele está passando por uma situação, é como se você estivesse aqui conseguindo enxergar tudo que está acontecendo na vida dele e falar, ah, meu filho, faça isso que vai ser melhor. Porque eu já passei por isso. Então, se eu já passei por isso, eu consigo olhar com mais clareza para o teu problema. Porque eu já resolvi isso. Isso não é comum? Você dá um conselho para o filho, ainda tem aquele ditado que fala que conselho de mãe, que você tem que seguir o conselho de mãe, que quando a mãe fala alguma coisa vai acontecer. Nossa! Constantemente, quando minha mãe fala alguma coisa, a gente até brinca. Que é praga de mãe, falou alguma coisa, vai acontecer. Então, sabe esse conselho que tu dá para o teu filho? É como se eu vejo o que eu falo para vocês como se fosse esse conselho. Não por eu ter mais experiência que vocês, de maneira alguma. Mas tudo que eu falo para vocês aqui, eu consigo enxergar de fora da situação. Mas eu não passei por isso. Mas eu tenho contato frequente com alunos, seguidores, familiares, pessoas que já passaram por isso. E eu também tenho me dedicado cada vez mais a estudar, para passar todas essas informações para vocês. Então, tudo que eu falo aqui, ou eu tenho algum embasamento, ou eu já vi pessoas passando por isso, e eu já ajudei pessoas que passaram por isso. Então, vamos lá. Levando em consideração tudo que eu falei, vocês já sabem o que vocês devem fazer, hábitos que vocês devem mudar. Mas, vamos agora. O que mais tem atrapalhado vocês? O que mais tem te atrapalhado? Qual o hábito que mais atrapalha a tua vida? É ficar muito tempo em frente à televisão? É ficar mexendo muito no celular? É ficar brigando com alguém? É ficar ouvindo pessoa negativa? O que é? Qual o hábito que mais atrapalha na tua vida? Anota aí para tu não esquecer. Anota. E agora, a partir de agora, você vai parar de fazer o que tem te feito mal. Combinado? Então eu quero que você pare. E aí você vai ver o que está te fazendo mal e vai parar de fazer. A gente vai combinar isso. Ah, Cleiton, tal coisa está me fazendo mal. Então para de fazer isso. É óbvio? É. Mas é fácil? Nem tanto. Cleiton, eu não consigo parar com esse hábito. Tenta diminuir ele então, que ele já vai te trazer um dano menor. Ele já não vai te causar tanto mal, se você conseguir diminuir ele. Então você vai
buscar o que está te fazendo mal e vai tirar. Tira da tua vida o que está te fazendo mal. Algo que eu vejo também que muitas pessoas ficam muito chateadas, estressadas, é discussão política com outras pessoas. Gente, não precisa. Você precisa mesmo discutir com outras pessoas sobre política? Você precisa de ficar o dia inteiro vendo notícia ruim? Não precisa. Então vê o que está te fazendo mal e tira da tua vida. Esse é o primeiro passo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Cada pessoa tem algo. Então o que está te fazendo mal, deixa de lado na tua vida. E isso é combinado. Para de fazer. E agora vamos focar em hábitos que irão te ajudar. Vamos focar agora nesses hábitos que irão te ajudar. É importante que você analise tua vida e como tu chegou até aqui. Como está a tua vida? Está muito boa e tu não precisa mudar nada? Ou tu precisa mudar algumas coisas na tua vida para ela ficar melhor? É importante você avaliar isso. Então comece a avaliar. Para e pensa, como está a tua vida? Por quais caminhos você já passou? Eles te trouxeram mais benefícios ou malefícios? Você tem que entender que a partir de agora você vai inserir na tua vida hábitos que te trazem benefícios. E eu entendo perfeitamente que algumas de vocês passaram a vida toda cuidando de outras pessoas ou trabalhando demais e vocês não tiveram tempo de cuidar de vocês. Eu já ouvi muito isso. Nossa, professor, eu trabalhei tanto que eu não tinha tempo de cuidar de mim. Aí eu tinha que cuidar dos meus filhos, aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer isso, aquilo, e eu não tinha tempo para mim. E eu não estou falando que isso é errado. Se você teve que fazer isso, tudo bem. A discussão aqui não é se você errou ou se você acertou. Você vai saber isso. Quem sou eu para falar se você errou ou acertou? Você que sabe. Então o caminho, você vai olhar para esse caminho. Algumas pessoas falam, vocês já imaginam o que fizeram na cabeça, o que vocês acertaram, o que vocês acham que erraram. E eu estou falando que vocês precisam olhar isso e entender se vocês devem continuar assim ou se vocês precisam mudar. Porque se vocês entenderam que vocês fizeram um caminho e esse caminho não fez bem para você, o erro é você continuar nesse caminho. Porque se tua vida está muito boa, se você está muito bem, você não precisa mudar. Agora, se você está cansada, indisposta, deprimida, ansiosa, fraca e cada vez mais triste com toda essa situação que vem acontecendo, você precisa agir. E o erro, eu falo agora, você vai errar se você continuar fazendo o que você está fazendo. Porque tem uma frase que fala justamente isso. Insanidade é querer algo diferente fazendo as mesmas coisas. Gente, isso não existe. Isso não existe. A gente tem que se adaptar à nova realidade. E a nova realidade é que tem um vírus lá fora e por enquanto a gente não vai sair de casa, não vai voltar à vida normal. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que buscar ter saúde, mas dentro de casa. Essa é a nova realidade. Então vocês têm que se adequar a essa situação. E o que vocês podem fazer para se adequar a essa situação? Observem isso, coloquem isso na cabeça de vocês e vamos. É isso que vocês precisam. E é hora de você olhar para você, olha para dentro de você e cuidar de você. A pessoa mais importante do mundo para você tem que ser você. Algumas mães falam isso, não, a pessoa mais importante do mundo é meu filho. Calma lá. Se você é mãe e fala, a pessoa mais importante do mundo é meu filho, tudo bem. Mas se você não cuidar de você, quem vai cuidar do seu filho? Entende? Então você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque a partir do momento que você não ficar em primeiro lugar na tua vida, você não vai ter saúde, você não vai ter disposição e você não vai conseguir cuidar de outras pessoas. Você não vai conseguir viver para ver seus netos. Então é muito importante. Se o caminho que te trouxe até aqui não está te fazendo bem, é hora de você agir e começar a mudar. Vou dar alguns pontos para que você fique melhor. Vamos lá? Ah, professor, mas sabe o que acontece? É que eu tenho preguiça. Tenho preguiça de mudar. Sabe o que acaba com a preguiça? Ação. Literalmente. Levanta o bumbum da cadeira e vai para ação. Precisa agir, precisa se movimentar. Porque se você não se movimentar, você vai ficar na mesma. E se você ficar na mesma, a tendência é que só piore. Então vamos agir? Vamos lá. Eu vou falar os passos que você precisa para começar
a agir. E o primeiro passo que você precisa, gente, aqui não tem uma ordem assim, o primeiro é mais importante que o segundo, não, mas eu vou falar dos passos, mas todos são importantes. E o primeiro que eu vou falar é o sono. Se você não consegue dormir bem, você não vai ter uma boa qualidade de vida, você não vai conseguir melhorar a sua vida. Então comece a olhar para o seu sono. Porque se você não dormir bem, você vai acordar mal. Se você começar seu dia mal, a tendência é que seu dia seja pior. Então você precisa dormir bem. O segundo passo é começar... Lembra que eu falei tirar hábitos e colocar hábitos? Então vamos lá. O segundo passo é começar a ficar menos tempo sentada e deitada. E se movimentar mais. Você vai aumentar seu nível de movimento, nível de atividade física. E diminuir seu nível de comportamento sedentário. Como assim? Vamos lá. Tem uma caneta e um pincel aqui. Cleiton, eu fico 9 horas do meu dia sentado e deitado e me movimento 1 hora do meu dia. Que é para fazer almoço, para fazer as coisas. Então tu vai diminuir teu tempo de ficar sentado e deitado e vai aumentar teu tempo de movimento. Então é assim que você vai fazer. Você vai tirar um hábito ruim, que é ficar o dia inteiro sentado e deitado em frente à televisão vendo notícia ruim. E vai inserir um hábito muito simples. Você vai levantar mais, você vai andar mais dentro da sua casa. Esse é o básico que eu quero que você faça. Afinal, nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Não foi feito para ficar parado. A gente tem que se movimentar e sair do sedentarismo. O terceiro passo é você criar um compromisso com você mesma. Você precisa criar um compromisso com você mesmo. E você vai começar a fazer exercícios. Você vai começar a se movimentar de forma sistematizada para ter resultados com isso. Porque isso vai ser ótimo para você. Se você não sabe como fazer isso, não tem ideia de como fazer isso, eu vou falar um pouco sobre isso na minissérie Vitalidade aos 60. Então, se cadastra nessa minissérie. No final eu explico detalhadamente sobre isso. Quarto passo que você precisa é começar a se alimentar melhor. Você precisa se alimentar melhor nesse período, pois a alimentação ela é fundamental para você ter uma boa saúde. Se você não se alimentar bem, você não vai conseguir fazer com que seu corpo produza. Não vai conseguir. Você vai ter uma imunidade ruim, vai ganhar peso, vai aumentar a chance de ter outras doenças, então você precisa se alimentar bem. O quinto passo que eu quero que você dê, eu quero que você busque fazer atividades que te façam bem, que te façam esquecer o mundo ao redor, que te deixem feliz. O que te faz bem? Sabe o que minha mãe descobriu que faz bem para ela? Costurar. Então minha mãe tem feito muito isso. Ela vai olhar na internet tipos de costura e tem feito muito isso, além dos exercícios. Então eu quero que você busque atividades que te tirem do estresse, que te ajudem, que te façam bem. E qual é essa atividade? É jogar um joguinho, é ouvir uma música, é rezar, é dançar, é fazer exercício. Não sei. Cada pessoa gosta de uma coisa, então é importante que você comece a buscar uma atividade. Sexto passo é você criar uma rotina. Uma rotina para você com todas as atividades que você tem que fazer. E você vai se programar para fazer todas elas. E o mais importante, você vai se comprometer com você mesma. Isso é fundamental. Cleiton, por que eu tenho que fazer essa coisa? Porque isso é um compromisso com você. Para você melhorar a sua saúde. Eu fiz uma pergunta para uma aluna do meu programa de ginástica. E eu perguntei, o que tu faz nos dias que tu não está animado para fazer exercício? Professor, eu faço, porque é um compromisso comigo. Eu me comprometi que eu iria fazer, porque eu quero ter resultado. Então eu vou lá e faço. E no final do dia, eu tenho um caderninho que eu coloco lá todas as minhas atividades e eu vou e dou um check-in, concluído. E quando você faz isso, quando você tem uma rotina organizada e no final do dia você vai lá e aperta assim, e pega a caneta e dá o check-in, é ótimo. Você tem uma sensação de dever cumprido. E algo fundamental, isso eu aprendi com alunas do meu programa, e a Lúcia falou aqui também no Instagram, o sétimo e último passo é você fazer pela manhã. Você pela manhã, uma das primeiras coisas é você utilizar palavras de autoafirmação. Se olhe no espelho e fale coisas positivas e boas para você. Agradeça pela vida, faça suas orações. E isso tem um poder muito grande mesmo. Eu aprendi com 2 alunas que fazem parte do programa, que elas se olham em frente ao espelho, falam coisas boas para elas
E elas fazem isso todos os dias. E isso faz com que elas comecem o dia de uma forma melhor, de uma forma mais alegre, mais positiva. Então comecem a colocar tudo que eu falei aqui para vocês. E agora eu quero deixar para vocês uma frase. E agora eu vou falar o nome da aluna. Eu até mandei uma mensagem para ela falando que eu ia usar uma frase que ela me falou em uma consultoria nossa. E é da minha aluna Cláudia Maria, que mora lá no Rio de Janeiro. Ela tem 53 anos. E durante a consultoria, ela falou essa frase. E eu quero que vocês escutem e levem essa frase para a vida de vocês, pois a Cláudia foi muito sábia ao utilizar essas palavras. Olha o que ela falou. E é muito atual, né, o que ela falou. Sempre nós falamos que não temos tempo. Mas agora, por obrigação, você tem tempo para você. E isso, no fundo, é bom. Na verdade, tem sido um mal, mas um mal necessário, para as pessoas se conscientizarem que está sendo bom. Porque você consegue se cuidar, ver onde está errando e tentar acertar, pois sempre é tempo de acertar. Ou seja, fecha aspas, essa foi a frase da Cláudia. Ou seja, a gente tem que olhar esse momento de estar ficando em casa, que às vezes a gente fica mais ansioso, mais depressivo, como algo que a gente pode aproveitar como um mal necessário, igual ela falou, para a gente olhar para dentro da gente e ver o que a gente pode mudar. O que é necessário que a gente mude em nossas vidas. O que é necessário? E se você estiver errando, volta, faz de novo, para acertar. Então isso é assim, fundamental. E quando ela me falou essa frase, eu fiquei muito reflexivo, que essa frase vem de uma pessoa que tem uma vida entre altos e baixos. Ela tem uma doença, que essa doença tem complicações, às vezes ela fica bem, às vezes ela não fica bem. E ela é uma guerreira, e quando ela falou isso pra mim, eu fiquei muito reflexivo. Porque uma pessoa que tem todas as dificuldades, igual ela tem, hoje ela tá muito bem, mas ela já passou por muitas coisas. Ela olha a vida de uma maneira muito diferente. E ela tá aproveitando esse momento para ela controlar as emoções dela, para ela fazer o exercício. O exercício ajudou bastante a vida dela. Então isso foi assim, mágico. E eu fechei a aula com essa frase dela. E eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui na live. Eu fechei o projeto que eu disse que ia fazer com vocês de 20 lives. E foi ótimo. Foi um mês fazendo aula todo santo dia, de segunda a sexta, às 15 horas. Foi cansativo, mas foi muito proveitoso. Foi muito bom ter esse contato com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar por aqui, fiquem à vontade. E para finalizar essa série de lives, a gente vai continuar na semana que vem, mas com algo diferente. Então eu vim fazer para vocês o convite, tá bom? O convite para minissérie Vitalidade aos 60. Essa minissérie ela vai acontecer do dia 11 ao dia 18 de maio. E eu quero que vocês entendam que essa minissérie ela vai ajudar muito vocês. Muito mesmo. Essa minissérie vão ser 4 capítulos, onde eu vou mostrar como recuperar sua saúde e sentir seu corpo até 10 anos mais jovem, ter mais disposição, sentir menos dores, tomar menos remédios e viver sem depender da ajuda de ninguém. Essas aulas elas não serão no Instagram e no Facebook. Para participar, você deve clicar no link que está no meu perfil do Instagram e também no Facebook, inserir seu e-mail e acompanhar sua caixa de e-mail, pois o link para participar será enviado por e-mail. E por hoje é só. Se você gostou dessa live, eu quero que você vá lá no meu último post no Instagram e no Facebook e deixe um comentário. Deixe um comentário lá falando como foi essa live de hoje e como foi esse processo de 20 lives. Eu tive pessoas aqui que me acompanharam todos os dias, que me mandaram mensagem no direct, que responderam nos comentários, e isso foi muito legal mesmo. Eu fico muito feliz. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.